Olá, muito boa noite. Penso que esteja em direto. Estava aqui com alguns problemas técnicos. 30ª edição de Futsal Talks, um regresso. Já eram alguns dias. A última vez tivemos também uma jogadora de futsal internacional. Também está a jogar fora, terminou a Liga Espanhola, a Génice. E hoje temos nada mais nada menos capitã do Benfica, Inês Fernandes. Ela também é internacional, vice-campeã da Europa, e portanto será um prazer ter aqui uma ilustre e grande jogadora, uma referência da nossa modalidade. E portanto, a todos o meu boa noite, em direto, Futsal Talk, com a convidada Inês Fernandes. Olá, Inês. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem disposta? Consegue-me ouvir bem? Excelente. E ver-te Ainda também. bem, pronto. Ok. Penso que tu também estejas a ver bem. Top, sim. Então vamos meter aqui já uma grande foto da Inês com a camisola das esquinas da Seleção Nacional e bons momentos. 61 vezes com aquela camisola, com as esquinas ao Sim. peito, 10 golos, uma Poucos, não é? carreira, uma carreira exemplar. E eu estava aqui a olhar e só jogaste por 3 clubes que eu tenha conhecimento. Eu vou chamar o terceiro clube a Seleção Nacional. Porque é o Pronto, clube, eu já estava a estranhar. é o clube de todos nós. Porque É verdade, sim. novos talentos e Sport Lisboa Benfica. Sim. Novos talentos, 3 épocas e Mais, 5. 5? Ok. 5. Então com as 13, para as 13 que já vais de Sport Lisboa Benfica, já são 18 épocas, 18 anos. É uma vida. Provavelmente, sim. Mais de metade da tua vida com o futsal. Uma paixão. Sim, sem dúvida. Ainda bem. Então, olha, vou fazer uma breve apresentação e depois vamos estar aqui numa conversa franca, aberta, de futsal e Claro. que tu representas muito bem isto que é a nossa querida, maravilhosa, apaixonante modalidade. Inês Lourenço Fernandes nasceu a 7 de 9 de 1989, portanto 30 anos. Penso que nasceu em Lyon, na França, daí ter dupla nacionalidade, mas o país é Portugal. Posição que joga, uns dizem aula, outros fixo, outros universal. Deixo isso à consideração de cada um. Internacionalizações são 61 jogos, 10 golos. Independente de serem jogos oficiais ou não, uma coisa que tu disseste e eu retive foi a representar o nosso país. E isso é que é importante. E, portanto, o atual clube Sport Lisboa Benfica, com o qual acabaste de renovar, e, portanto, a nossa convidada de hoje é Inês Fernandes, capitã do Sport Lisboa Benfica, vice-campeã europeia ao serviço da Seleção Nacional em fevereiro de 2019. Médica no Serviço de Medicina no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, 25 títulos no total, 14 nacionais, e eu vou enumerar os nacionais porque são dignos e importantes, 3 da primeira divisão, 5 taças, 5 supertaças, uma taça nacional e 11 títulos de competições regionais. Acabaste de renovar pelo Sport Lisboa e Benfica. Sim, Muito é bem, verdade. muito bem. E, portanto, por quantas épocas? Uma Foi tem difícil, sido foi difícil, renovar. foi difícil chegar a acordo. É assim, tem sido por vontade mútua. Nestes últimos anos, eu renovar pelo Benfica. Aquilo que a minha vida profissional é que normalmente interfere um bocadinho com o futsal e por mais que o Benfica algumas vezes me tenha proposto contratos a 2 ou 3 anos, que acho que não é comum no futsal feminino, uma vez que é uma modalidade amadora, eu é que nunca quis comprometer, porque de um ano para o outro nunca sei bem qual será a minha disponibilidade profissional e física, mas esta renovação foi por um ano, e estou feliz. Já vamos abordar um pouco essa tua vertente humana, profissional. Esta é paixão e desportiva. Tens uma carreira dual. Obviamente o futsal há de chegar a um término porque não vais conseguir jogar toda a vida. Se bem que eu acho que tu gostarias muito.
Olha, já sabem quando é que inicia a época, quando regressam aos treinos, à competição e em que molde? Sim, a pré-época está delineada para começar com exames médicos dia 24 e 25 e a partir daí começamos a treinar em termos de calendário de competições oficiais. Acho que ainda estamos à espera que a Federação o liberte. Temos alguma ideia, há algumas referências, uma possível Taça de Portugal, a Final Four no final do mês de setembro, mas ainda está por confirmar, início do campeonato se calhar só no início de novembro. Enfim, são assim umas referências um bocadinho vagas, mas sabemos que a nossa pré-época se inicia dia 24 de agosto. Eu vou-te fazer esta questão porque eu percebo que tu és equilibrada nas respostas que dás, és uma pessoa que tens muito conteúdo desportivo, social, cultural, ou seja, és uma pessoa que tens muita e boa informação. Temos que o Campeonato Nacional vá perder qualidade face à logística e aos recursos por parte de outros clubes, porque nem todos são clubes como o Sport Lisboa e Benfica? Sim, acho que aqui a principal dúvida, tendo em conta que isto é uma competição amadora e que vai funcionar. O nosso campeonato será mais similar, provavelmente, ao campeonato de formação do que propriamente comparável ao campeonato sénior, à primeira divisão sénior masculina. E acho que aqui é um bocadinho a dúvida logística que precisamos de esclarecer a médio prazo será, é suposto sermos testados quantas vezes, não é, ao coronavírus, antes dos jogos, antes dos treinos, toda a gente tem uma vida fora, não é, do espaço competitivo. Se alguém acusar positivo, o que é que acontece a essa equipa? Vai a jogo, não vai a jogo? Se não for a jogo, quando é que vai a jogo? Como é que vai funcionar? Eu acho que é toda esta dúvida que paira um bocadinho no ar e não acho que seja concebível estar todas as semanas a testar um grupo de provavelmente 12 a 14 atletas ou 16 atletas, algumas equipas mais, não é? Equipa técnica, possível fisioterapeutas, há árbitros e acho que é um bocadinho essa logística que ainda não sabemos muito bem como é que vai ser resolvida. E devido à tua vida profissional, tu tens muito mais presente isso em ti. Já alguém te pediu ajuda ou pediu-te opinião nesse contexto? Mesmo a nível Sim, de por causa desta pandemia e de acordo com... Assim, nós, por exemplo, no Benfica, quando isto começou e o campeonato foi suspenso, não é, em março, muita gente depois perguntou, mas nós podemos treinar só nós, individualmente, podemos treinar coletivamente, como é que vai acontecer, como é que não vai acontecer? E eu tinha mais ou menos a noção, graças à minha profissão e ao serviço em que eu estou, que nas 6 ou 7 semanas a seguir seria inconcebível, que a DGS não queria dar sequer essa oportunidade, não é? De haver um foco de contágio para o desporto, tendo em conta que o desporto não faz parte, não é, da nossa vida profissional e é como se fosse um extra. Ou seja, na altura sim houve muito essa perguntar-me o que é que eu achava. Eu, antes da Taça de Portugal ser cancelada, eu já achava que o Benfica deveria ter tomado essa posição de dizer que era muito perigoso para nós e para todas as equipas participarem nessa Final Four, tendo em conta que nós não... Se nos acontecer qualquer coisa, como é que justificamos o nosso trabalho e tudo, e depois, passado 24 horas, veio-se a confirmar que nós não íamos à Final Four de qualquer forma, mas sim, na altura tivemos um bocadinho mais dentro do assunto, se calhar, do que muita gente, sim. Benfica Clube, deixa-me só fazer este Benfica Clube ou Benfica Eu achava que o Benfica, como clube, deveria ter ele próprio, não é? Percebido que ir para o Norte, que na altura era a zona, se calhar, mais atingida do país, para disputar uma competição a 3 dias. Na altura já seria sem público, mas acho que qualquer jogo, não é, que implique contacto, numa altura em que não havia rastreio propriamente definido, seria um perigo. E então, para nós, futsal feminino, um perigo desnecessário, tendo em conta que nós não somos profissionais, não é? Exatamente. E que teríamos uma vida por fora e que estaríamos muito mais sujeitos à infecção e, sem querer, a transmitirmos a outras pessoas. Mais expostos a isso. Até porque, apesar de terem uma atitude profissional, e tu muito bem dizes, muitas de vocês têm uma atividade profissional dispar. Recordo, por exemplo, na seleção temos médicas, temos de produção de calçado, temos optometristas, temos radiologistas, temos CEOs, temos empresárias. Bem, temos uma panfernália de profissões que não deixam de jogar a mais alto nível e, portanto, é um bom exemplo. Mas, olha, eu posso dizer, e eu fui contra a decisão, não é contra a decisão nenhuma, mas eu achei que não deveríamos ir jogar a taça. E sei que o Benfica
não estava favorável a essa situação. Só que estava inserido num contexto de 8 clubes e de uma federação Claro, responsável. Portanto, e acho que é um pormenor, Rui, que era importante em relação à Final Four do feminino e que acho que este ano teria sido um espetáculo também, mais uma vez, fantástico, é que, contrariamente ao Benfica, todas as outras equipas que estavam na Final Four nunca lá tinham chegado. exatamente. E estarem a jogar, acho eu, nestas condições, quando sabemos que a massa associativa provavelmente que iriam beneficiar seria um espetáculo, acho eu formidável, ver o pessoal de Chaves, o pessoal dos Arneiros, o pessoal do Santa Luzia poderem desfrutar daquilo que é uma Taça de Portugal, ser reduzida a isto. Acho que da minha parte, não é? Também fui contactada por algumas jogadoras dos Arneiros para saber qual seria a nossa opinião, se achavam por bem nós, salvo seja, demonstrarmos à Federação que não achávamos correto ir jogar. E eu também percebia esse lado delas, porque acho que a Taça de Portugal merece ser um espetáculo a sério e não com estas condicionantes que estavam a pairar em cima de nós e com a sensação também de perigo para nós próprios e até para os nossos familiares na altura. Todos nós temos, claro. Muitos de nós têm avós ou familiares com os quais que não queremos arriscar a infectar e na altura acho que foi a decisão mais adequada, mas poderia ter sido tomada 2 ou 3 dias mais cedo. Daí ser considerada uma pandemia e uma crise sanitária. Portanto, tal é a gravidade da situação. Olha, falta o som da bola, da sapatilha, do golo, do público, dos adeptos fantásticos que o Sport Lisboa e Benfica e tu, na tua pessoa, sabes bem o que isso representa. Como é que foi a adaptação a esta nova realidade de ter que treinar condicionada, treinos funcionais, em casa, ou seja, em espaços reduzidos? Tiveste que adaptar, tiveste que inovar, tiveste que, sei lá, conta-nos. Devo confessar que nas primeiras 6 semanas, até final de abril, nem tinha tempo sequer para dormir, ou dormia muito, muito pouco, então a parte do futsal ficou completamente a leste. A verdade é que quando as coisas começaram a acalmar, eu não voltei logo, nem em casa voltei logo a treinar, porque eu sou muito um bicho de competição e quando não vejo objetivos competitivos à frente, devo confessar que é mais difícil para mim fazer trabalho físico ou fazer trabalho sem bola, fazer trabalho sem essa envolvência do futsal. Então eu tive praticamente 3 meses sem fazer nada, embora tivesse equipamento em casa se quisesse para o conseguir. Quando consegui ultrapassar mais essa fase, aí é que comecei, aos poucos a reiniciar a prática. Mas para mim é difícil e acho que mentalmente deve ter sido difícil para muita gente ter que fazer treinos de full body quando estamos no meio de uma situação que nunca vivemos em termos sociais e o futsal fica um bocadinho para trás, parece um bocadinho uma coisa que... Ficou lá arrumada. É isso que nós queremos, é competir e jogar e treinar e é um desporto coletivo e estamos confinados e temos que fazer treinos sozinhos ou até podemos fazer treinos em conjunto no Zoom, não é a mesma coisa. E a parte mental, pelo menos para mim foi complicado mais esse clique, perceber que tens que manter a forma porque isto vai voltar mais tarde ou mais cedo, vais voltar a competir e tens que fazer o teu trabalho de casa, mas devo confessar que foi complicado. Duas coisas que me parecem evidentes. Foi o antes, o pós e o que virá aí. Até porque em termos de preparação e até de lesões, porque não há histórico de uma paragem tão grande de tantos meses, da preparação do corpo para o desporto, que já é de alta exigência. Ou seja, já há jogos a cada fim de semana, cada vez o vosso campeonato também está mais competitivo, as equipas estão mais bem apetrechadas, cada vez as equipas reforçam-se melhor, trabalham melhor, mais unidades de treino, mais horas por semana também. Achas que vai haver uma nova adaptação a uma nova realidade? Assim, acho que claramente não vamos... acho que até alguém partilhou, acho que qualquer coisa nesse género, não podemos querer recuperar num mês aquilo que não fizemos durante 4 meses. Isto é a receita para o desastre, por isso eu acho que a pré-época vai ser uma coisa muito ponderada. Provavelmente o início da competição não vamos estar ao nível a que habituamos toda a gente, quer em termos coletivos, quer em termos individuais, mas se calhar é melhor preparar a época de uma forma progressiva e perceber que é normal nós não nos sentimos tão bem do que estarmos agora a querer enfiar num mês de pré-época 4 meses de paragem e aí estamos muito mais sujeitas a lesões musculares e a ter que ficar mais um tempo parado e a adiar o nosso regresso, por isso
acho que vai ser difícil para os fisiologistas, aos Frustrante. treinadores, aos preparadores físicos Vai ser pensarem frustrante. nisso. E acho que vai ser, mas por outro lado, acho que vai ser muito bom porque vai permitir, acho que vão depender muito do nosso feedback como jogadoras, daquilo que nós sentimos no fim do treino. Exatamente. Dá para mais, não dá para mais, onde é que dói, onde é que não dói. E acho que isso acaba por ser uma forma diferente de trabalhar, mas que me parece positiva. É exatamente isso que eu percebo, vão-te perguntar a cada treino, no final de cada treino, estás a 60%, 70%, 80% ou 90% do esforço de exigência do teu corpo. Mas olha, eu acho que isto vai ser um pouco tentativa e erro, porque há equipas, e pelo mundo todo, que já estão a trabalhar. Há outras que só vão começar a trabalhar daqui a um mês. Portanto, eu acho que isto, cada um vai às apalpa delas. Eu também acho que sim. E acho que até em Portugal, por exemplo, nós, Benfica, estamos inseridos em Lisboa, Val do Tejo, que tem regras diferentes do resto do país, por enquanto. E vamos ter que estar sujeitos também um bocadinho a isso, porque o desporto está inserido na sociedade e vai depender do contexto epidemiológico que tiver à nossa volta. Inês, diz-me uma coisa. O futsal, o desporto, aquilo que praticas, traz-te alguma mais-valência ou valência útil para aquilo que fazes a medicina? Achas que é uma ferramenta que te deixa melhor preparada com os teus colegas de profissão? Claramente, acho que há estudos até que mostram um benefício mútuo, quer do desporto para com os estudos, quer dos estudos para com o desporto. Aquilo que eu posso dizer, que aquilo que toda a gente diz normalmente no hospital é que notam à distância quem faz desporto e quem não faz, no sentido em que temos uma postura normalmente muito mais relaxada perante adversidades ou perante situações mais... O nível de concentração mais elevado. Cabeça mais fria, ou como se fosse uma coisa que não nos perturbasse tanto. E isso normalmente eles notam à distância. É uma forma relaxar, não sei, eles dizem que parecemos mais relaxados dentro daqueles contextos. Mas eu acho que normalmente o benefício é mútuo. A verdade é que desde que comecei também a trabalhar e a assumir mais algumas coisas no serviço, noto que também dentro de campo não me sinto tão nervosa ou tão ansiosa com várias situações. Bem, deixa-me dizer, esta é a minha análise. Dentro de campo, já disseste uma coisa, é verdade, és selvagem, mas és uma líder nata. Uma líder nata. E deixa-me confirmar uma coisa. Desde que entraste no Sport Lisboa Benfica, colocaste o número 6 nas costas. Até hoje és o número 6. Sim, já eu era nos Novos Talentos. Então é um número que te acompanha pela tua carreira desportiva. É o 6, é. O teu irmão jogava com o número 6? Não. Mas também não lhe sei dizer como é que o meu irmão jogava. Mas o teu pai agora acompanha o número 6. Isso eu tenho a certeza. Ok, olha, benfiquista assumida de alma e coração. Sim. Vais aos jogos de futebol? Não, por acaso quem vai mais aos jogos de futebol na nossa equipa deve ser a Sara e a Ana Catarina, que estão mais no estádio. Eu acompanho o futebol. Mas devo confessar que houve uma altura em que eu achava que dava azar ao Benfica, então deixei de ver clássicos, pelo menos. Okay. E resultou. Mas olha, diz-me uma coisa, porque eu estive a espreitar o teu Instagram. Ir ver o Benfica é como ir à missa? É, sim. Muito bem. O Benfica é algo que... chegou bem mais cedo que o futsal, é algo que acho que me acompanha desde os 2, 3 anos, acho que foi a primeira vez que fui ao estádio. Olha, está aí alguém a dizer que é tua fã, não sei se conheces, não sei se queres endereçar uma mensagem. Se é a FIFA e a Janice que acharam por bem minar este direto e acho que fazem bem. Muito bom. Façam perguntas. Muito bom. Olha, resiliente que és, estás habituado a superar dificuldades na tua vida, a conciliar 1001 coisas. Diz-me se sim, eu acho que sim, e conta-me em que circunstâncias é que isto que eu disse se aplica. Aplica-se na parte física, normalmente, porque muitas vezes foi o que me custou mais, pelo menos quando eu estava a estudar, ter poucas horas de sono e poucas horas de repouso e ter que as dedicar a repousar para poder render no futsal e render nos estudos. Ou seja, acabei por deixar para trás, se calhar, alguns momentos de convívio que uma pessoa que, se calhar, não faz as duas coisas consegue aproveitar mais. E depois, na parte mental, é também o futsal, tanto o futsal como a medicina exigem uma disponibilidade muito imediata, muito reativa, às vezes proativa,
e houve períodos em que eu achei que era difícil conciliar isso. E aí acho que foi aí acho que eu fui mais testada, nessa parte de ter disponibilidade física e mental constante ao longo dos 10 meses da época competitiva, por exemplo. E é difícil. Mais difícil do que recuperar de lesões, por exemplo. Já tive algumas e já sei o que é também, mas é mais difícil às vezes conciliar a disponibilidade mental e física para estarmos no nosso máximo em termos de rendimento, aquilo que é o pretendido pelo Benfica e por mim própria, do que outra coisa. E aí é que entra a resiliência, porque tem que ser, os objetivos estão a longo prazo e estão já traçados. E ou os cumprimos ou não cumprimos. E para os cumprir temos que ser rigorosos. Para-me dizer que, nesse caso, tudo vale a pena. Sim, jogar futsal é aquilo que eu sempre disse. Jogar futsal e continuar a jogar futsal é uma escolha minha que eu tenho que assumir porque é algo que eu gosto. Eu podia não jogar futsal e ter uma vida, se calhar, mais tranquila, mas é algo que eu ainda preciso, que me faz feliz e devo confessar que a parte da competição ainda me é bastante apelativa. Muito bem. Olha, ainda há pouco, porque até março ainda tinhas a pressão de ganhar jogos a cada fim de semana, arranjar tempo para os compromissos da seleção, que a partir de 2010 e a tua entrada também começaram a existir bastante mais. O de trabalhares num hospital e o de estares com a família. Imagino que deve ser difícil conciliar tudo isso na tua vida pessoal, profissional e desportiva. Do que é que abdicas tu em prol do futsal? Do que é que eu abdico? Tempo para não fazer nada, que também é bom. O ócio. A parte do ócio faz falta à minha vida, muitas vezes. Okay. E tempo, às vezes, para estar em determinados momentos sociais com a minha família e com os meus amigos. Muitas vezes, quando são jantares, então se for durante a semana, acabam por ser aniquilados, porque no Benfica normalmente treinamos segunda, terça, quarta e quinta, se o jogo for sábado. Ou seja, mesmo à sexta-feira, se eu for jantar, se eu quiser ficar mais algum tempo, tenho que ter cuidado com o jogo no sábado. Ou seja, isso acho que me fez falta. Aquilo que eu tento fazer é depois, quando estamos fora do contexto competitivo, aproveitar e dar mais, estar mais presente acima de tudo. Olha, antes de ir lá, há muitos anos atrás, já vimos que são mais metade da tua vida que jogas esta modalidade que adoramos de paixão. Perdão-me, Rui, só que a Ana Catarina respondeu muito bem a esta pergunta. Ela, do que é que abdicaste para jogar futsal? Dos meus joelhos, também é verdade. Ok. Ana Catarina, a guarda-redes, a tua colega, imagino que de muitos e duras horas de ofício e de conquistas e de coisas maravilhosas que vocês têm na quadra, dentro do balneário, mas olha, eu tive aqui a Jenny há umas semanas atrás. Ela é uma sportinguista assumida, acabou de ser campeã da Liga Espanhola Feminina. Com gols e eu exaltei, dei-lhe os parabéns porque ela disse, e acho com toda a franqueza e também acho com mérito aquilo que ela disse que a jogadora referência da modalidade se chamava precisamente Inês Fernandes. Eu até a confrontei e disse, e ela é do Benfica e capitã do Benfica. E eu acho que as pessoas têm que ser racionais. E ela disse, claro, porque ela é a minha grande referência. É em que eu olho, em que eu me espelho, em que eu gostava um dia também de ser e de atingir o mesmo nível que ela. Portanto, não sei se ouviste. Não, é uma surpresa, até porque eu tenho trabalhado à noite. Sim, é uma surpresa para mim. Mas fico feliz, claro. Ela disse-o aqui que a Inês Fernandes era a grande referência na modalidade para ela. E antes, eu digo isto agora, antes que me esqueça, antes que avancemos, e acho que isto é uma nota que devo dar, e eu fiquei muito contente, porque gostava que no masculino também acontecesse esta mesma situação. Eu sei que acontece, mas às vezes não têm a coragem e a franqueza de o assumir publicamente, porque sabemos que às vezes as questões irracionais também inflamam e pronto, faz parte, às vezes é uma cultura. Mas pronto, olha, foi fácil trocar então o ténis pelo futsal? Foi, isso foi. Para os meus pais não teria sido tão fácil, mas para mim foi. Eu acho que um desporto individual e exigir de mim coisa. Eu gosto mais de desportos coletivos.
definitivamente. E o futebol era algo que para mim era muito mais natural. Fazia-me mais feliz jogar à bola que na rua com os meus amigos do que ir treinar. E quando chegou a essa altura, assim, bem, se calhar eu devia mudar de modalidade, se calhar a modalidade que eu devo praticar, pronto, na altura era futebol ou futsal, era um bocadinho diferente, mas não é o ténis, é o futebol, é o futsal, é a bola nos pés. E assim foi, por isso não custou nada. Olha, e quem é que foi responsável? Porque o teu pai queria que se calhar tu fosses uma jogadora de ténis, uma advogada ou uma médica. Acabaste por ser médica, mas também jogas futsal e é ao alto nível. Quem é que foi a responsável? Foi aquela guarda-redes que estava contigo a jogar na escola, que te levou para os Novos Talentos, ou foi a Vera Bettencourt? Não, foi a guarda-redes, porque a Vera Bettencourt acabou por surgir no meu percurso só no meu segundo ano de futsal. Okay. Por isso o meu primeiro ano de futsal foi com uma grande treinadora, na altura que eu não sabia, porque eu entrei um bocadinho às aranhas. Eu dei por mim no clube da Rita Martins, da Sara Neta, de grandes referências na altura da modalidade. Mas sim, foi uma colega de turma que me viu jogar no Interturmas e que disse assim, bem, nós temos uma equipa de júnior e é aqui ao pé de casa, vai lá fazer um treino, vê como é que te sentes com as pessoas, vê se as pessoas também contam contigo e vê se gostas. E eu fui fazer esse treino, acho eu, em março ou em abril, mas ainda jogava ténis, assim, bem, eu volto em setembro se vocês quiserem contar comigo. Eles disseram, sim, volta. Início da nós estamos aqui. Ok, então o desporto escolar também foi responsável pela tua abordagem ao futsal? Sim, por acaso nunca cheguei a jogar pela equipa de futsal da minha escola, mas adorava os interturmas e era aí que nós testávamos uns às outras e queríamos saber se a nossa turma era melhor que a outra, qual fosse o desporto. E eu entrava nas modalidades quase todas. Pronto, destacava mais no futsal. Então, como já vimos, são 18 épocas no total, 5 épocas na equipa do Cacém da linha de Sintra, os Novos Talentos. Portanto, terá sido aí de 2003 a 2008, creio. Pois, eu sei que entrei com 14 anos para lá e saí com 19. Foi na altura que entrei para o Benfica. E no Benfica já vais na 13ª época de água ao peito? Acho que sim. Desde 2008 a 2020. Portanto, capitã, líder. Portanto, muito por culpa das boas prestações da nossa seleção, o futsal feminino português tem tido uma enorme projeção. Como é que tu vês na atualidade a modalidade de futsal feminino? É assim, a minha visão é capaz de ser mais escura do que a vossa. Eu partilho um bocadinho da visão da Pisco. Acho que o futsal teve um boom muito interessante em 2010, 2012, até aproveitou um bocadinho esse boom para criar o Campeonato Nacional em 2014. Mas a verdade é que, em termos de número de jogadoras federadas na categoria de séniores e de júniores, a nossa evolução, se compararmos com o desporto que nos é irmão, que é o futebol feminino, tem sido negativa e acho que estamos a perder jogadoras para o futebol feminino, infelizmente. Outra vez, tens essa percepção? Sim. Ou seja, acho que sim. O futsal está a servir de alavancar, agregar. Sim, eu acho que sim, nos escalões jovens e nos distritos em que há menos equipas, que é o caso, por exemplo, Évora, Porto Alegre, a presença do futsal é muito, muito diminuída. Exato. E cada vez mais há convites para criar equipas de futebol 11 e, salvo seja, anexar jogadoras do futsal. Eu não estou a dizer isso como se estivesse contra o futebol 11. Claro. Acho que aquilo que está a acontecer em Portugal é um reflexo daquilo que está a acontecer também no mundo e na Europa. Há uma aposta financeira e económica enorme no futebol 11 e o futsal não consegue competir com determinados valores económicos que se levantam, é óbvio, e com a própria fama e a própria capacidade de ser-se profissional no futebol feminino agora em Portugal. Exatamente. Que é uma coisa que no futsal nós não conseguimos competir. Aquilo que o futsal tem para oferecer é muito... Se calhar no futsal estás mais perto de ganhar um título para a seleção nacional do que no futebol 11. Já estivemos bem perto. E tu eu acho que é mais isso que o futsal pode dizer. No futsal estás a jogar, se representares Portugal, estás a jogar numa das melhores seleções do mundo. Isso sem dúvida. Excelente. E a competir com os melhores. Agora é o que... Não sei o que é que as pessoas pretendem. E o que é que podemos nós fazer para que isso cada vez menos aconteça? Em termos nacionais? Sim. Bem, eu acho que eu devo confessar que em termos nacionais, acho que a Federação já faz muito.
Um campeonato mais competitivo, mais reduzido? Se calhar, eu acho que a Federação até quer um campeonato mais competitivo e alguns querem, e acho que houve muito este barulho de bastidores sobre acabar com a primeira fase e transformar isto já num campeonato com fase regular. Exatamente. E praticamente playoffs. E houve muito essa questão, ou pelo menos é um burburinho que eu ouço já há 2 ou 3 anos. O problema é que há alguns clubes de referência na modalidade no futsal feminino que não conseguem suportar essa parte logística, ou pelo menos é isso que eles alegam. E a verdade é que também criar um campeonato nacional para depois perder clubes que são uma referência e concentrar jogadoras em 2 ou 3 sítios, não me parece que também seja o caminho a percorrer. Aqui vamos ter que ter um bom senso, e eu acho que acima de tudo o problema não é tanto nacional, até porque Portugal e Espanha fazem um esforço enorme em termos de organizar amigáveis, acolherem sempre os torneios, sejam eles oficiais ou oficiosos. Ou seja, eu acho que precisamos é de um ímpeto que seja europeu ou internacional. O futsal tem que entrar nos Jogos Olímpicos. Sim, e já entramos na juventude, e era por aí que eu ia pegar. E Portugal, muito bem, a Federação Portuguesa de Futebol, para mim, teve aqui um furo, eu diria, deu um tiro muito certeiro, porque não estando o Brasil e não estando, não é? O Brasil não esteve presente, eu acho que nós aí fomos super importantes. Exato. Fizemos um marketing brilhante, porque trouxemos uma medalha de ouro olímpica de uma prova organizada FIFA, porque é organizada FIFA, e portanto foi um alavancar de sucesso para mostrarmos a Portugal que as meninas que jogam futsal, que têm muita qualidade, que não são nenhumas toscas, que conseguiram resultados excelentes e portanto jovens, portanto que têm um largo percurso à frente. E eu posso dizer que na fase de apuramento para o europeu, começámos com 700 pessoas nas bancadas, no segundo jogo já tínhamos 1.200 e no terceiro já tínhamos 2.000. E em termos de televisão, no primeiro jogo tivemos 120 mil espectadores, mas no segundo tivemos 240 mil. E, portanto, foi na TV Cabo o programa mais visto naquela altura. Portanto, o que é que nós pedimos melhor para mostrar que o futsal feminino tem potencial e que as pessoas podem ser felizes, podem fazer a prática lúdica, desportiva, de alta competição, com atitude profissional, a reclamarmos para que cada vez mais acreditem e suportem e deem apoio. E tu, e muito bem, fazes isso que eu vejo e sinto, trazes sempre e estás a apelar sempre para que os adeptos venham, ou vão, neste caso, vão ao pavilhão ver os vossos jogos. Isso é extraordinário. É um papel que te compete, obviamente, que és uma pessoa que tens algum reconhecimento, tens visibilidade e, portanto, fazes-o muito bem. Como outras o fazem, podiam não o fazer, mas tu fazes. E, portanto, eu queria pegar nisto tudo, porque é uma forma de nós mostrarmos que é uma modalidade que pode acolher quem quer jogar, fazer desporto e, portanto, que vai estar inserida num grande seio, numa grande família, com grande paixão e com resultados brilhantes e extraordinários a nível mundial. Europeu, somos vice-campeões, com muito orgulho, muita dedicação. Eu bem sei que não tocámos o céu, mas devemos tocar, porque primeiro há que saber perder e soubemos perder para depois saber ganhar. E, portanto, esta era a minha opinião. Olha, como foi disputar o europeu perante uma imensidão de adeptos, não é a propósito, por isso é que eu fiz essa introdução. Amigos, conhecidos, família, conta-me, como é que tu viveste? Como é que foi aquele mercado? Sim, eu devo ser das pessoas, daquelas 14, não é, que nós éramos, que têm memórias mais agridoces do europeu, eu e a Ana Catarina, provavelmente. Disputar o europeu foi muito bom, mas devo confessar que para mim, e provavelmente para a Ana Catarina, em termos exibicionais, foi a nossa... ou pelo menos eu tenho a sensação, e costumo ser bastante boa a avaliar isso, foi a minha pior competição pelo meu país, na altura em que eu queria que fosse a melhor. E então, disputar o europeu foi ótimo, ver a envolvência à nossa volta foi ótima, mas a verdade é que eu acreditava mesmo que podíamos ser campeões da Europa e chegar à final e perceber que do outro lado estava uma equipa melhor que a nossa, e foi isso que aconteceu, estava uma equipa melhor que a nossa. E provou durante os 40 minutos. O resultado se calhar é dilatado, mas estava uma equipa melhor que a nossa. Foi um balde de água fria, porque é difícil durante 3 semanas estar mentalmente preparada para ganhar e perceberes que afinal o futsal tem 3 resultados, pronto, neste caso seriam 2, que é a vitória e a derrota, e
calhou-nos a derrota, quando nós queríamos mais do que tudo oferecer-nos a nós próprias, a toda a gente que pratica o futsal. Era um título muito importante para nós, por tudo o que poderia representar. Ainda por cima, logo a seguir aos Jogos Olímpicos, numa altura em que a seleção masculina tinha sido campeã da Europa. Exatamente. E acabou por ser mentalmente uma desilusão tremenda. Acharam que foram o patinho feio? Eu não acho que nós tenhamos sido o patinho feio, porque olhando para trás nos últimos 10 anos esta seleção já provou que não é o patinho feio da Federação. Em 20 anos de história. A nossa exigência era alta e acho que nós não conseguimos, acho que nenhuma de nós conseguiu pôr em campo aquilo que sabe jogar e esse bloqueio coletivo foi duro, foi muito duro. E para mim, que já tinha N competições em cima, torneios mundiais e tudo, para mim não era uma competição diferente, era oficial, mas não sentia isso como uma competição diferente. Perceber que do outro lado estavam... Eu normalmente fisicamente destaco-me bastante na seleção e eu senti-me atropelada naquele jogo. Não tenho melhor termo para isso, atropelada. E isso é duro. Duro. Já falaste aí em algumas competições, eu vou aqui recordar algumas, mas antes queria dizer que os 20 anos de história, precisamente os 10 em que estas jogadoras, eu não digo que tenham sentido mais que as outras, não consigo medir isso, mas a Nati, a Ana Catarina, a Pisco, a Ana Azevedo, tu, as mais antigas, com mais jogos nas pernas, com mais internacionalizações, portanto, olharam para isso como uma oportunidade e que não a conseguiram conquistar. Antes de irmos à tua primeira internacionalização, saber se sabes e te recordas, tu tiveste o Torneio Internacional de Moscovo, em 2012, Mundial de Futsal Feminino em Oliveira das Meias, depois tiveram em 2013 o Mundial de Futsal Feminino realizado em Espanha, tiveste também o Mundial de Futsal Feminino em 2015, tiveste o Torneio Europeu das 4 Nações, disputado na província espanhola Castilha de La Mancha, e portanto tiveste em vários, não sei se as pessoas sabem, em vários campeonatos mundiais pela seleção nacional a representar um universitário também, portanto também faz parte da representação nacional e das competições que tiveste inserida, mas a minha pergunta era, recordas-te quando é que foi a primeira internacionalização com a camisola da seleção? 2010, num torneio mundial em Espanha, contra a Tailândia. Recordo-me porque dos 10 gols que eu fiz pela seleção, 2 foram os 2 primeiros desse jogo. Por isso enganei bem o Brás na altura. Se isto está aqui uma goleadora. 6 de dezembro de 2010, exatamente. E, portanto, depois foram vice-campeões porque perderam na final contra o Brasil 5-1. Que o Brasil é futíssimo. É verdade. Naquela altura. Acho que foi a primeira vez que eu vi um pivô que me impressionou e que me revirou os olhos. Lembras-te? A Lucileia. A Lucileia. Ok. Muito bem. Muito bem. O Brasil tinha uma seleção. Nós apanhamos, e é algo que às vezes eu tenho que dizer à geração mais jovem, porque infelizmente nunca mais voltamos a jogar contra o Brasil. Acho que desde 2015 que nós jogamos contra o Brasil, que eram os melhores jogos de sempre. E nós apanhamos uma geração brasileira difícil, muito difícil. Está a fazer falta. Lucileias, Ju Delgado, Vanessa, Jessiquinhas, Ariane, a Mendinha, ainda chegámos a apanhar quando ela começou assim, mais no seu auge. Era uma seleção brasileira, Tatis, Tampas, era uma seleção brasileira muito, muito forte. Eu acho que aquilo nós quase não tínhamos a bola. E tínhamos de ser muito... defensivamente era o melhor desafio de sempre. E até em termos de depois saber o que fazer com a bola era um espetáculo. Olha, infelizmente nos últimos anos não temos conseguido jogar contra o Brasil. E acho que as mais novas, se jogassem contra o Brasil, iam se divertir muito. Muito mesmo. Tem o Nuno Miranda a dizer Josi, Tati, Valério, Lucileia e Vanessa. E depois temos a Vanessa... O Brasil podia fazer 3 quadras que seriam... As 3 quadras podiam ser campeões do mundo facilmente, era uma coisa muito boa mesmo. E nós empatamos 2 vezes com o Brasil. Achas que isso está a fazer falta também para o crescimento da nossa seleção? Dos novos jovens valores, das novas jovens? Sim, eu acho que jogar contra os melhores faz sempre falta. Nós temos muitos jogos contra a Espanha, ainda bem, temos uns quantos contra a Rússia e Itália também, mas o Brasil, eu acho que o Brasil não perdeu um único jogo. Ainda, acho que no máximo empatou connosco e com a Espanha uma vez, acho que depois foi a prolongamento e chegou a ganhar o torneio mundial. Sim. Mas o Brasil não perdeu um único jogo. Eu acho que o Brasil está a passar uma grave crise de organização
e, portanto, Um país muito grande também. daí o déficit também de se organizarem e fazerem estágios, até porque o calendário também não é propício e, portanto, olha, está aqui o Márcio a perguntar, Inês, nunca pensaste trocar o futsal por futebol 11? Essa pergunta é difícil, já. Aliás, quando comecei a jogar futsal, eu queria ir para o futebol 7, mas eu queria ir para o 1º de dezembro, que era aqui em Sintra, e na altura era uma referência em termos de futebol 11. Mas era muito longe e os meus pais acharam que era melhor jogar mais perto de casa e comecei no futsal. Depois, na minha altura, havia muito. Na seleção sub-17 de futebol 7, iam muitas vezes buscar jogadoras de futsal ao distrital. Então, a Pisco, eu lembro-me de jogar contra a Pisco em futebol 7, sub-17. Lembro-me de jogar contra a Ana Borges, da Guarda. Lembro-me de jogar com a Dolores Silva, com a Raquel Infante. Ou seja, nessa altura, depois, acho que recebi um convite do 1º de dezembro para jogar futebol, para jogar futebol 11 ou futebol 7. Mas a verdade, e pronto, eu vou ser o mais honesta e franca possível, é que no futebol não se tem muita vez a bola, muito menos em Portugal, que na altura era um jogo muito direto. E eu lembro-me perfeitamente de me sentar em frente à Helena Costa com o meu pai e do meu pai fazer uma pergunta que para mim era essencial na altura, que era: em que posição é que vocês querem a minha filha? Porque muitas vezes adaptavam as pessoas do futsal para laterais, lateral direito, lateral esquerdo, coisas assim. Como não havia mais ninguém, ok, vem do futsal. E eu não queria ser, e eu disse assim, eu não vou para o futebol para ser lateral, porque não se tem bola, corre-se muito e não se tem bola, não achava apelativo. E eu queria jogar no meio campo. E revejo, mas eu acho que poderia ter dado qualquer coisa à número 6 ou ao número 8, qualquer coisa mais assim. Na altura a Helena Costa não quis responder à pergunta do meu pai, aliás disse, aliás, não respondeu e o meu pai percebeu que porque a resposta não ia ser provavelmente aquela que eu estava à espera. Então eu disse assim, não, eu quero ficar, mesmo não havendo seleção na altura, assim, não, eu quero ficar no futsal. Ainda bem que ficaste no futsal. Quero ir para o Benfica, na altura já tinha o Benfica um bocadinho em mira. O teu Quero ir para Sim. O objetivo traçado, muito bem. Olha, ouvi nas várias reportagens o Luís Conceição dizer para deixarem a vossa marca. Deixaram a vossa marca? Eu não sou a melhor pessoa para responder a isto. Porque para eu ter deixado a minha marca, tinha que ter sido campeão. Ok. Porque eu acredito que seja o potencial desta equipa, ou desta geração. Eu acho que esta geração já ficou demasiadas vezes em segundo lugar para não levantar um título. E quando levantar esse título é que eu acho que vamos deixar a nossa marca. Por isso eu acredito que ainda a vamos deixar. Para quem nunca viu futsal, se calhar já a deixámos, mas eu queria que as pessoas percebessem que o nível de exigência do futsal feminino é elevado. Ok. Nós jogamos para ganhar, seja contra a Espanha, seja contra outra equipa qualquer. E nós queremos ser as melhores. Ou seja, esse é o nosso nível de referência. Pronto, a marca será quando nós conseguimos isso. E foi extraordinário porque vocês nunca tinham tido um estágio de um mês e conseguiram fazer 2 vezes, em 2018 e 2019, tanto na fase de apuramento como depois na fase final. Muitas de vocês abdicaram das férias, como foi o teu caso, e portanto... Pois eu ia dizer que isso era um pau de 2 bicos para nós, porque é muito bom poder estagiar um mês, não é? Dá-nos um bocadinho o contexto profissional, mas mentalmente é um desgaste que também serve um bocadinho como desgaste para nós, porque nós não estamos habituados um bocadinho... Não está no vosso mindset, não está no... É porque é óbvio que o cansaço é muito entre os treinos e descansamos muito, mas parece que nos falta um estímulo externo de qualquer coisa que é a nossa vida diária, que é aquilo que estamos habituados. Ou seja, é muito bom estagiar um mês, fisicamente é muito exigente para nós e acho que eles têm sempre ponderação em relação a isso, mas é verdade que muitas vezes é um pau de 2 bicos, nós não estamos habituadas a estar tanto tempo focadas e fechadas, salvo seja, para um determinado objetivo. Reinventaram-se? Arranjaram coisas para fazer? Assim, normalmente não, muitas vezes até o Brás no início, mais em 2010 e 2011, chamava-nos a seleção do FRA, porque muita gente vinha do Mundial Universitário, então tínhamos brincadeiras já daí e gostávamos muito de jogar às cartas e gostávamos muito de... Os tempos de repouso eram praticamente sempre em conjunto.
Agora, com o passar dos anos, né, somos pessoas um bocadinho mais ajuizadas. As mais novas, que é o caso da Fifó que está aqui a falar, nem às cartas sabe jogar sem ser games. Por isso, a sueca é uma coisa que não existe para elas, não nesse aspecto. Nós agora jogamos às vezes um bocadinho de snooker, jogamos às vezes um bocadinho de PlayStation, mas é uma coisa assim muito mais. Somos pessoas mais ajuizadas, acho eu. Já não somos a seleção do FRA, não. Quem é que ganha o snooker? Quem é campeão de snooker? Eu posso dizer que duas jogadoras que jogam muito bem, mas de forma diferente. A Ana Azevedo é pró no snooker, não sei o que é que andam a fazer em Vermoim, mas aquilo deve ser uma arte depois do jogo. Tem finesse a Ana Azevedo, a Carla Vanessa é pela potência, que ela mete lá as bolas com uma força, quase que a bola salta ali. Precisão. Muito bem. São as duas melhores. Já me disseste que a Espanha acabou por ser uma justa vencedora. O que é que faltou para chegarmos lá acima? Ou o que é que falta para chegarmos lá acima? Eu acho que há um componente em que o feminino é deficitário e acho que o masculino conseguiu corrigir isto nos últimos anos e por isso é que está cada vez mais perto sempre de ganhar e ganhar um europeu, que é a parte da finalização e da eficácia. Já na meia-final contra a Ucrânia nós sentimos que embora tivéssemos o domínio territorial e criássemos algumas oportunidades, até a bola entrar lá dentro, precisamos de 10 remates ou 12 remates ou 15 remates e é algo que não pode acontecer porque muitas vezes não vamos ter esses 12 ou 15 remates e temos que conseguir enfiar a bola lá dentro. E acho que por isso é que o resultado é dilatado e que nós tivemos oportunidades claras contra a Espanha para poder reentrar no jogo. E depois acho que houve uma coisa que nós não estávamos à espera, não estávamos à espera, mas não correu tão bem como nós pretendíamos, que foi, acho que a Espanha venceu muitos duelos fixo-pivô. A Maite fez um europeu brutal. Concordo. E a Isa também, e nós tivemos dificuldade em jogar com o nosso pivô. E era um jogo que nós precisávamos, temos a Janice, temos a Carla Vanessa, temos a própria Lídia, e é um jogo no qual nós estamos mais confortável do que jogar 4-0, muita gente está mais confortável a jogar 3-1 do que 4-0. E contrariamente a isso, das nossas melhores jogadoras a defender pivôs, que era eu, a Fifó, a própria Ana Azevedo em antecipação, não tivemos um dia feliz. A Sotelo conseguiu muitas vezes, e a Amélia conseguiram muitas vezes ganhar duelos, começámos a acumular faltas, a acumular amarelos e acho que isso para mim foi também algo de decisivo. Não conseguimos nunca acalmar o jogo para o nosso lado. Eu senti sempre que a Espanha, se quisesse acelerar o jogo e fazer mais golos, nós estávamos mais desconfortáveis. E acho que esse duelo fixo-pivô caiu claramente para o lado delas. Depois também fomos infelizes. O fator emocional delas estava mais forte porque elas estavam a controlar as operações do jogo. Ou seja, lá está, não eram incomodadas, as coisas estavam-lhe a correr bem. Conseguiam integrar, conseguiam ganhar, conseguiam recuperar mais bolas e saírem 4-3 muitas vezes e nós não, era ao contrário, elas punham a bola no pivô e o próprio pivô delas rodava muitas vezes sobre nós, por isso é que eu próprio e aqui eu tenho que assumir também a responsabilidade disso, que para mim foi nesse sentido, senti que foi a pior competição que em termos exibicionais que realizei pela seleção. E foi uma pena porque era a competição se calhar mais importante e fica um bocadinho este dissabor. Os duelos individuais, emocionalmente, elas ficaram por cima e ganharam confiança. Sim. Olha, de qualquer das formas, sentes que foi reconhecido o vosso feito de uma forma geral. Portanto, eu acho que houve um acompanhamento, eu acho que o futsal feminino tem uma coisa espetacular que é as pessoas são fiéis, os adeptos, quem acompanha, acho que foi de exaltar. Nesse aspecto, sem dúvida, eu acho que nós temos muita sorte no público também que temos e é verdade que o público do futsal e do futsal feminino é muito fiel e até a própria seleção masculina nos incentivou e depois nos deu a mão quando as coisas não correram como nós queríamos. Acho que esse conceito de família existe mesmo no futsal feminino. E a verdade é que, e acho que às vezes os adeptos não percebem isso, não é por sermos de clubes diferentes e às vezes dentro de campo estamos a competir umas contra as outras e temos que defender o nosso lado, mas depois na seleção isso não existe. Não transparece, portanto fica... Não nem pode ser, nós nem queremos saber disso, sim. E fico muito feliz por saber que eu sou uma referência da Jenny, até porque acho que a Jenny tem tido um percurso nos últimos 2 ou 3 anos magnífico. Acho que é um bom exemplo de como se tornar profissional no futsal feminino
e tem ganho o seu espaço na seleção e acho que, pronto, acho que até a Jenny fez um bom europeu. Acho que foi uma boa aposta no futsal, na seleção, tendo em conta até que ela tinha sido excluída do apuramento, depois a Vifox se lesionou e ela é que foi chamada e fez aquele golo magnífico, ou seja, em termos mentais e em termos do que é estar presente num coletivo, a Jenny tem crescido imenso e agora foi campeã pela Espanha, nomeada para a melhor jogadora. Descobri que ela era pivô, que era uma coisa que eu não sabia, pronto. Brilhante, mas às vezes há essa descoberta. Roda bem. Bate bem e ela remata bem com os dois pés, não é? Por aí, mas não tinha essa noção. Pronto, assim, olha. Remata forte e bico. Olha, então foi um hino ao futsal, esse gol. Eu acho que se viveu-se um mediatismo bom, aproveitou-se bem esse momento do gol mágico. Foi um cartão de apresentação do futsal feminino português. Portanto, eu acho que esse primeiro europeu foi bom para Portugal, foi bom para a Europa, foi bom para o mundo. Porque o que nós queremos é que este primeiro europeu oficial se transforme também na Liga dos Campeões de Clubes, porque existe, mas não é oficial, e depois, eu sei que tu lutas e muito queres, eu também, dentro de outro prisma, é verdade, que exista o Campeonato do Mundo de Futsal Feminino, que acho que já podíamos estar mais perto. Agora, face a esta nova realidade que vem aqui meter um vazio, uma interrupção, que espero que seja breve e que acabe bem em termos de crise sanitária, mas, portanto, vamos ter que continuar a crescer, porque já houve o primeiro europeu, agora falta, para chegarmos aos Olímpicos, ter uma competição de clubes oficial e depois o Mundial e depois de estarmos organizados no masculino, no feminino, os tais Jogos Olímpicos também, que será de excelência, porque acho que o futsal, como modalidade, tem que estar presente, obviamente, nos Jogos Olímpicos, porque se estão todas as modalidades lá representadas, obviamente o futsal tem que ser reconhecido como isso e temos que ter um pai e não estar órfãos disso mesmo. E, portanto, muitos sacrifícios vais continuar a fazer, vais continuar a lutar pelos vossos sonhos. Sim, a minha expectativa é que a geração mais ou menos da FIFA consiga ainda lutar por um campeonato do mundo. Ou seja, até estou a traçar planos há 8 anos e eu acho que é possível. Acho que vamos precisar de aproveitar a boleia um bocadinho do futebol 11 feminino. E acho que eu acho que falta isso, falta clubes falta países como a França, a Alemanha entrarem neste jogo. Países que têm, é verdade, têm mais peso do que nós, provavelmente junto da UEFA e da FIFA, dessas entidades todas, porque se elas começarem a entrar no apuramento para o europeu feminino, começarem a marcar presença, começarem a mostrarem que isto é um desporto que é mais do que uma miniatura do futebol, estaremos mais perto. E acho que, por exemplo, a transferência do Ricardinho agora para a França pode ser um boom interessante para o futsal masculino primeiro e depois, atrás do masculino, virar o feminino. Agregar o feminino. Eu sei que a Alemanha, daqui a 5 anos, o projeto é 5 anos, vai estar forte, muito forte no futsal. Muito forte. Espero que sim. Está com bases e com estrutura e o futsal na Alemanha vai ser uma realidade. E ainda bem. Porque... Espero que o Juninho Pernambucano pegue no Lyon, não é? E possa fazer qualquer coisa. E o Ronaldo Fenómeno também quer. E o Deco, penso eu que em Portugal, pelo menos o Falcão disse-me que iria falar com o Deco para poder fazer um investimento do mesmo género em Portugal que o futsal. E sabemos que o Deco em Portugal tem muitos negócios, está muito ligado ao futebol. Eles olham para o futsal como uma alavancagem agregadora que trabalha em parceria com o futsal, não querendo dizer que o futebol precise do futsal, nem que o futsal dê ao município o futebol, mas acho que as duas podem tirar daqui. E acho que temos que começar por algum lado, e se for o futsal uma modalidade mais iniciadora, porque tecnicamente tens muito mais contacto com a bola, tens muito mais capacidade de reação, bola no pé. Tem que se dominar muito melhor espaço e tempo, porque o adversário está muito mais perto. Eu acho que se tivermos que primeiro passar por este caminho, é que passemos por esse caminho, porque é importante. Muito bem. É importante. Muito bem. E, portanto,
é tudo muito bonito, mas deixa-me aqui pegar numa coisa que era importante eu dizer, porque hoje em dia fala-se muito na carreira dual. Tu já estás formada, já tens uma profissão, e que exige muito de ti. Representas eu diria que uma parte desse universo, uma parte pequena desse universo. Cada vez mais o jogador de futsal masculino olha para esse aspecto cada vez mais importante. O futebol 11 feminino, se calhar, como tu aqui disseste, já são profissionais, mas lá está a tal situação, é que vocês acabou o europeu e, portanto, viram e vêem-se numa realidade paralela, ou seja, acabou ali a competição de seleções, vão para casa e na segunda-feira começa um mundo novo. Portanto, acaba a desportiva e começa o dia-a-dia da vida profissional. Umas estudam, outras são médicas, outras são CEO, outra costureira, empresária, optometrista, produção de calçado, bordados, barmaid, contabilista, e, portanto, isso tudo é uma dificuldade que o futsal tem inerente. É preciso fazer um longo trabalho, é preciso haver credibilidade, é preciso haver um pai, como eu tanto reclamo, que olhe de uma forma estruturada, que haja um crescimento sustentado, que cada vez mais empresas apostem, que a televisão tenha uma hora, um dia para o feminino, para o masculino, que haja eu diria, uma alavancagem nas pessoas que possam gostar desta modalidade, porque não basta só nós que jogamos, que praticamos ou que gostamos e conhecemos, que queremos ver na televisão. Nós temos que captar novos públicos, e os novos públicos são os jovens. Temos que captar os jovens, porque se vamos a uma base de jovens, no futuro estamos a sustentar esse crescimento. E, portanto, esse trabalho está a ser feito, a Federação tem feito um longo percurso, excelente trabalho, e, portanto, acho que nós Portugal, não temos muito para reclamar, somos um bom exemplo, podemos ser olhados como um case study, e, portanto, isso é tudo muito importante, e acho muito bom, e porque tu és uma das pessoas responsáveis e tens muito bem feito o teu papel, e, portanto, dar-te os meus parabéns. Olha, eu já te disse aqui que atuas como fixo, és também universal, alguns apelidam-te de ala, mas diz-me tu, Inês, por ti própria, como é que te caracterizas como jogadora e quais são as tuas principais qualidades, tirando a de seres uma selvagem dentro da quadra. A minha posição favorita é a ala esquerda, está dito. Mas não é onde eu jogo mais, pronto. Okay. Acho que fisicamente sou uma pessoa bastante completa, ou pelo menos consigo fazer a diferença pela parte física, e por isso é que normalmente jogo muitas vezes a fixo, porque gosto da parte do duelo. Gosto da parte do duelo defensivo 1 para 1, é algo que me faz prazer e é algo que eu costumo ganhar mais vezes do que perco, por isso acho que sou uma mais-valia nesse aspecto. Mas acho que taticamente sou uma jogadora interessada e evoluída. Tento ser uma jogadora completa, o máximo possível. Falta-me capacidade de finalização e é algo que eu tenho tentado trabalhar, chegar mais vezes às zonas de finalização e quando chego lá jogar equilibrada para fazer golos. Mas é bom que até aos 30 anos ainda tenha coisas para aprender e ainda tenha esses objetivos em mente, mas acho que sou uma jogadora completa e fisicamente muito, muito disponível. Olha, eu acho que és uma jogadora completa, és muito racional em campo. Eu destaco a tua leitura e conhecimento do jogo, porque tu jogas e fazes jogar, ou seja, és um complemento do treinador dentro da quadra, és uma líder, tens um bom remate da meia distância, inclusive, trabalhas, és competitiva, muito competitiva, és ambiciosa e, portanto, isto é a minha opinião, Inês, enquanto jogadora. E, portanto, Inês, eu vou-te fazer a seguinte questão, porque estamos a fechar esta live. Achas que tens tempo para começarmos outra? Porque eu ainda tinha aqui mais algumas coisas. Pode ser? Sim, pode ser, claro. É? Então, vamos só rematar aqui com uma pergunta de objetivos pessoais e coletivos e depois fechamos e iniciamos outra live. Não saiam daí. Tem estado bastante pessoas a assistir, muita gente a interagir, o que é ótimo, e vamos continuar, ok? Objetivos pessoais e coletivos. Temos 1 minuto. Ganhar as competições nacionais que pudermos disputar este ano e se formos ao torneio europeu também saímos de lá vencedores. Individualmente, não me lesionar, objetivo número 1, sempre. Melhorar a minha média de golos por jogo e melhorar também alguns aspectos que eu tenho vindo a treinar na capacidade de drible
e num 1 para 1 defensivo. Tens isso tudo muito presente, muito lúcido, portanto Sim. és uma pessoa focada. Inês, não saias daí, vamos só Até já. fazer uma pausa, beber um bocadinho de água e voltamos. Não saiam daí que está super interessante. Muito obrigado a todos e vamos começar a segunda parte do Futsal Talks. Inês Fernandes, até já. Obrigado. Até já, beijinho. Beijinhos. Ora, estamos de volta, segunda parte, Inês Fernandes. Espero que todos estejam a gostar, dos que nos estão a acompanhar. Já sabem, fica gravado no story do Instagram e também no canal do YouTube Futsal 5x5. A todos os presentes, o meu muito obrigado por continuarem a acompanhar o Futsal Talks. E está aqui um Márcios Pinda. Gostaria de ouvir da Inês como ela entrega a evolução do futsal feminino na Europa e quando irão vencer as brasileiras. Ela já falou aqui um pouco que é muito importante defrontar as melhores, neste caso o Brasil, e que há muito que não se defrontam. E portanto que tem saudades desses jogos, desses duelos. A qualquer momento vai entrar novamente aí a Inês e, portanto, aqui responder a todos os internautas que nos estão a acompanhar. E já temos a Inês. Cá está. Inês, estamos de volta. Exato. E nada como estares ali com a Sara, a tua companheira de luta, de guerra, de muitos especiais momentos. Foi um bom jogo, esse foi um jogo... A Pisco é que não deve gostar deste jogo, se a Pisco estiver em direto não deve estar a gostar desta imagem. Claro, e foram alguns dissabores da Pisco, principalmente nas decisões de algumas competições. Uns perdem, outros vencem, ganham. Ah sim, foi que já perdia antes. E ela ganhava por isso. Agora, na hegemonia dos últimos anos e das últimas épocas, tem corrido muito bem. Tem corrido mesmo Sim. muito bem. Muito Mas bem. pronto, não é? São 4 anos em 13 de Benfica, ou seja, também já estive do outro lado e também sei que, embora tenha sempre ganho, acho que ganhei um troféu todas as épocas pelo Benfica. Olha, mas sei que é duro. A Pisco está a dizer, este ano vai virar. Olha, antes de dar aqui a continuação, eu fui ver as perguntas que tinham feito e vi aqui duas questões da Bia Marques. Sabes quem é a Bia Marques? Sei quem é o meu hamsterzinho de coleção. Teve connosco no Benfica. Olha, ela pergunta como é que é o bolão nos treinos. É assim, a equipa da Marques perde sempre. E normalmente eu estou nessa equipa, infelizmente. Eu tinha um bom histórico no bolão, ganhava quase sempre, mas a Marques estabilizou. O bolão é aquilo que nós fazemos normalmente no primeiro treino, a seguir ao jogo, se tivermos ganho, costuma ser só. E basicamente as equipas estão pré-definidas desde o início da época, só vale golos de cabeça, tem que toda a gente passar o meio campo normalmente. Às vezes tiram essa regra porque há pessoas que não gostam de correr. Não está muito condicionado então esse bolão, muito condicionado. A Marcos de cabeça tira as bolas da baliza quando já estamos a marcar e ela só precisa desviar com a cabeça porque pronto, precisamos que alguém toque a bola com a cabeça e ela consegue tirá-las normalmente. Ela diz que tu, tanto habituada a vencer e a conquistar tantos jogos, como é que te sentes ou como é que ficas ao perderes no bolão? Sim, nota-se que há comentários azedos em alguns bolões, nota-se que há mal perder em alguns bolões, depois transfere para o exercício a seguir, normalmente. Mas há quem saiba gozar com isso, tudo é engraçado. Olha, muito bem. Estava aqui o Bruno Caldeira a perguntar uma pergunta, mas eu vou deixar para o fim e, portanto, só para dizer que eu estou atento às perguntas que as pessoas aqui estão a fazer e vamos continuar. Quem é que é Inês Fernandes fora das quadras?
Inês Fernandes fora das quadras é muito mais calma, muito mais tranquila. É difícil ser perturbada, a não ser que jogue o Benfica, mas normalmente não me perturbam facilmente. Que sou uma pessoa, acho eu, mesmo assim, embora seja assim calma e tranquila, sou uma pessoa sociável. Gosto de boa comida, não bebo muito, mas gosto de boa bebida, volta e meia. Gosto de estar com os meus amigos, gosto de estar muito com a minha família. Tenho sorte de ter uma família muito, muito grande, muitos primos. E gosto muito de conviver normalmente. Gosto também de ler um bocadinho. É Cinema mais ou teatro? Gosto muito de teatro, mas vou mais vezes ao cinema. Ok. Por isso é que dá mais prazer quando vais ao teatro, então. É sim, é mais difícil ir ao teatro, é verdade. É verdade. Mas, Perderam-se esses hábitos, porque antigamente muitos teatros e muitas peças. agora é só sextas, sábados em Lisboa, às vezes domingo há uma matinezinha, mas não é assim tão comum quintas, pronto, não é assim tão fácil. Olha, ouviste alguma vez jogar à bola não é para meninas? Ou apelidaram-te alguma vez de Maria Rapaz? Sim, mas apelidar de Maria Rapaz o faziam, mas acho que não tinha só a ver com o futebol, devia ser porque eu gostava de tudo o que fosse brincar e cair e levantar e dar mergulhos e ir andar de bicicleta, era mais, acho eu, essa parte. O futebol não é para raparigas, acho que não é o insulto normalmente que eu. Não, quer dizer, não é bem um insulto, mas não é o comentário que eu ouço mais. Normalmente, agora estou mais atenta muitas vezes quando olham para um jogador assim, joga como uma menina. E é depreciativo normalmente, é uma menina a jogar. Yeah. E Isso fere é que mais, atinge né? mais. Yeah. Porque do resto, assim, o futebol não é para meninas, acho que nunca ouvi, mas assim, este gajo, salvo seja, é uma menina a jogar, no sentido normalmente em que dizem que quando é uma pessoa pouco agressiva, ou muito molengão, Concordas com uma frase que se repete e que eu já ouvi algumas vezes e dita por vós, que vocês não são nenhumas toscas? Não, eu acho que é assim, tecnicamente existe qualidade no feminino. Pessoalmente é assim, acho que também temos que ser honestos e acho que há mais qualidade no masculino. É mais vistoso o jogo de futsal masculino. É mais rápido. Sim, Mais assim, intenso. há pormenores físicos que nós não podemos negar que fazem parte da biologia, não é por aí, mas eu acho que o futsal é bom no feminino porque o diferencial para o masculino não é tão grande, por exemplo, como no futebol ou como no basquete até em que existem, acho que, por exemplo, se virem um jogo de basquete masculino e feminino, aí a diferença física é muito mais saltos, a intensidade de jogo é muito maior do que propriamente do futsal masculino para o feminino. E se virem um jogo de futebol, o campo parece demasiado comprido, a baliza parece enorme para os guarda-redes do feminino. Ou seja, eu acho que dentro das condicionantes, o feminino até é mais comparável à sua vertente masculina do que nos outros desportos, e acho que isso também é encorajador e torna o espetáculo mais apelativo. Pontos Agora, positivos. Pontos positivos. eu acho que sim. Agora, normalmente as pessoas não são toscas. As raparigas são mais, normalmente os treinadores nem tudo isso, são mais certinhas a jogar, não arriscam tanto. É mais qual é o plano de jogo e vamos seguir o plano de jogo. Nisso os rapazes são mais irreverentes e mais criativos e acho que às vezes nos faz um bocadinho de falta isso e acho que até tornaria o jogo mais apelativo também. Até porque o jogo de futsal é para pessoas inteligentes. Eu, pelo menos, entendo. Sim, é um jogo de xadrez aquilo, não? Exatamente. É basicamente isso. Olha, Inês, num balneário há sempre histórias engraçadas, mais que não seja para fortalecer o grupo, o seio do grupo. Tu danças, cantas, fazes alguma coisa destas ou outra que Sou seja para capaz, animar? sou capaz de cantar, mas normalmente não, a minha voz nunca supera o som da coluna, porque não é o meu dom. Dançar, danço. Mal ou bem, danço. Sim, normalmente gosto de ter uma coisa mais relaxada antes dos jogos, até porque acho que não é tanto por mim, mas acho que tranquiliza outras pessoas que não estão tão habituadas. E nota-se na cara delas assim, bem, se as pessoas estão mais relaxadas, se calhar isto até não é assim tão mau este jogo, podemos lá ir. Mas há treinadores que são contra isso, atenção, porque acham que desvia o foco, não é? Mas no fim de um jogo, conquistar, extravasar, a descompressão. Eu sinceramente acho que para nós que não somos profissionais, nós não temos a capacidade de chegar ao aquecimento, de ligar ou chegar aos 10 minutos antes na palestra, ligar o foco e desligá-lo, estamos um bocadinho na arte errada também. Porque o futsal é muito isto. É ligar o foco, estar presente naquele tempo e depois quando saímos dali temos que o desligar. Acho que trabalhar também esse switch mental é importante e vai permitir que
Se houver alguma confusão no meio do jogo, em que provavelmente vamos desligar o foco porque estamos no meio daquela confusão, depois o switch pode voltar a ligar e, por exemplo, quem vai bater 10 metros ao penalti, isso é muito importante, não interessa o que está a acontecer à volta. Naqueles 3 ou 4, 5 segundos antes de bater a bola, tens que voltar a focar numa tarefa específica e isso acho que se treina também. E essa parte de ter um bocadinho de relaxamento no balneário, mas depois perceber que, atenção, principalmente aqui à palestra e vamos para o aquecimento, acabou, isto é a sério. Acho que isso é um treino que tem que existir. Inês, quem é a jogadora mais brincalhona, que anima mais o grupo? No Benfica? Sim, na equipa que tu és a capitã. Difícil, é difícil dizer quem é mais brincalhona. São muitas, a minha equipa não é um bom exemplo para isso. Normalmente estamos bastante na palhaçada. A Fifó, a Janice são. As mais jovens. A Maria gosta também de dançar, a Sara, a Ana Catarina gosta de cantar. Olha, Se bem que começa a ficar mais cedo normalmente. Não, mas é assim, olha, a Beatriz Marques também era assim muito. Não consigo estar aqui a dar um nome só. Falaste aí na Janice e na Fifó. Vês um largo futuro e risonho ou já são uma certeza daquilo que poderão ser essas duas soberbas jogadoras de futsal? Eu acho que elas já são uma certeza no futsal nacional e até mas mundialmente. Sim, acho que sim, mas pessoalmente, e acho que já lhes disse isso, elas devem saber, acho que elas têm que sair de Portugal, mais tarde ou mais cedo, e num espaço. Para crescer? Sim, para competir noutro nível, elas têm que ir para a Espanha competir. E a FIFA já está entre as nomeadas para melhor do mundo. Não achas que é uma injustiça que a Janice, porque eu acho que ela tem feito soberbas épocas? É assim, eu vou ser sincera, contra mim própria eu vou falar, e ainda bem que abordas esse assunto, Rui, porque assim, eu acho que só fui nomeada uma vez para essa lista e foi quando fui fazer um Mundial Universitário ao Brasil. Ok. Em 2016, que calhou, nós chegámos em segundo ou terceiro lugar e jogámos contra o Brasil e portámos mais ou menos bem e eu fui nomeada para o 5 ideal daquele Mundial Universitário. Nesse ano acho que não tinha ganho nada pelo Benfica, ou se tivesse ganho, se calhar ganhei uma taça de Portugal. Ou seja, eu nessa altura acho que percebi que não interessava muito, desde que acabou o torneio mundial em 2015, que era a competição referência para a lista de nomeadas, eu percebi que aquilo que conta é um bocadinho as provas internacionais. E eu calhei fazer um bom mundial universitário e entrei nessa lista. A FIFA fez Jogos Olímpicos da Juventude extraordinários e está nessa lista também. Se já nisso tivesse lá estado, estaria. Exatamente. É a tal visibilidade que tu estavas a dizer e a reclamar e bem. Têm que sair, têm que ir para fora, têm que mostrar, têm que ganhar essa visibilidade. E contra ti falas, pois. Porque eu acho que quem me pôs nessa lista provavelmente nunca me viu jogar, mas nunca me acompanhou mesmo. Pronto, calhou estar nessa lista, pronto, nesse ano é um bocadinho assim. Porque nem acho que tenha sido a minha melhor época em termos individuais, mas depois eu percebi, bem, se calhar foi por ter ido ao Mundial Universitário e pronto, como joguei lá no Brasil e há mais adeptos. Tiveste em 2008 e 2010, que foram medalha de prata. Tiveste depois em 2012 e 2016, que foram medalhas de bronze. As mundiais universitárias, quem puder fazer mundial universitário, acho que é uma experiência muito boa e acho que é uma forma fácil de transitar para o contexto de seleção. Não chega a ser uma seleção nacional A, mas trabalha-se com pessoas que já lá estão, com princípios que são aplicados na seleção nacional A e é muito bom. Sim, o modelo é mesmo esse. Vem do universitário, seleções jovens também. Agora temos a particularidade do feminino já ter 17, 19, 21, 17, 18, 19, 21 e sénior. No masculino 15, 17, 18, 19, 21, sénior. Portanto, já várias equipas de formação nacional. Temos também o Interassociações, também é muito importante. Portanto, depois também há a particularidade do universitário e no masculino temos 7 jogadores que tiraram um curso superior. Portanto, também eles puderam disputar os universitários, os mundiais, os europeus. E, portanto, com a mesma equipa técnica, lá está, o Brás, desde sempre também. Eu lembro-me muito bem do André Sousa, em 2010, por exemplo. Eu lembro-me que ele fez um universitário muito bom na Sérvia. O Cari também. Eu consigo lembrar mais ou menos de alguns. O André Coelho acho que veio mais tarde, em 2014, se não me engano. O Tiago Brito, em 2012, em Braga, lembro-me perfeitamente dele.
Pronto, ou seja, sei que foi ponto de partida de alguma gente que agora está no patamar mais alto. Exatamente, exatamente. Muito bem. E, portanto, ia-te perguntar quem são as tuas almas gêmeas no jogo, no balneário. Porque eu sei que as tens. Porque eu sei Essa que é as tens. fácil. É a Ana Catarina e a Sara. Ok. As tuas companheiras de guerra. Porque Sim. há pessoas e há as tuas pessoas. Presumo que Sim. essas sejam as tais tuas pessoas. Sim, no contexto do Benfica, algumas pessoas também já se retiraram, infelizmente, mas das que ainda lá estão, sem dúvida a Sara e a Ana Catarina, porque estão lá comigo mais ou menos desde o início e porque dentro da montanha russa de vitórias e derrotas que sofremos muitas vezes, acabamos por manter mais ou menos sempre as mesmas ideias daquilo que achávamos que o projeto do Benfica poderia ser e em que sentido poderia evoluir. E devo confessar que para mim seria muito complicado, passar tantos anos, agora jogar contra elas, se isso tivesse que acontecer. Olha, Fora do. infelizmente Fora está ali. do. Desculpa, infelizmente Diga. esta foto está ali cortada a Ana Catarina, mas está a Sara e estás tu, nem a Sim, propósito. Eu escolhi propositadamente essa foto. acho que o ano passado não é na renovação. Exatamente. Sim, muita gente acha que pronto, muita gente agora olha para mim e vê capitã do Benfica e aquilo que eu tenho que dizer sempre, porque é verdade, é que nós somos três, não é? E a Sara e a Ana Catarina têm um papel invisível, mas super importante. Normalmente a Sara e a Ana Catarina conseguem limpar metade dos assuntos sem ter que me consultar, o que me dá muito jeito quando o meu tempo é escasso. Elas têm essa capacidade, porque pronto, pensamos mais ou menos da mesma forma em termos competitivos e em termos daquilo que achamos que deve ser um grupo e quais devem ser as características para um grupo funcionar. Liderança forte. Sim, isso é como os pais, não? A liderança, mesmo quando discordamos, nunca discordamos em voz alta, não podemos discordar. Acho que isso é essencial, nós temos que, mesmo quando discordamos de um assunto, depois discutimos-lo entre nós, mas à frente das outras pessoas mostramos sempre uma frente unida e acho que assim é que tem que ser. Olha, entre Luís Manta, Carlos Reis, Alípio Matos, Vera Betancourt, Pedro Nobre, Pedro Nova, Bruno Fernandes, Pedro Henriques, todos que marcaram, qual é que marcou mais, o que é que eles trouxeram, o que é que aprendestes, o que é que lhes também passaste, se queres falar em particular de algum. Isto porque penso eu que terão sido a maioria, se não mesmo a totalidade dos treinadores com que tiveste a oportunidade de trabalhar. Bem, a Vera Betancourt acabou por ser a treinadora responsável pela minha formação e foi ela que me levou para o Benfica. Foi com ela que eu ganhei os meus primeiros títulos em júniores, foi com ela que eu demonstrei que o Benfica demonstrou interesse e vou ser eternamente grata porque foi uma pessoa muito ponderada. E na altura em que eu queria ir para o Benfica quis me contratar, chegou com 16 ou 17 anos, foi a única pessoa que disse de uma forma muito séria, sim, Inês, não vais tão cedo para lá, era uma equipa que era campeã nacional, eu ia acumular muitos poucos minutos, faz a transição para sénior no teu contexto competitivo, aqui no teu clube, porque fisicamente vais ter que te adaptar e é melhor fazê-lo perto de casa e ao pé de pessoas em quem confias do que fazeres essa aposta. E estarei eternamente grata para isso, porque acho que fui para o Benfica na altura certa. O Luís Manta, o Luís Manta acaba por ser o primeiro treinador com quem eu ganhei um título nacional e acho que foi o único treinador que a meio de uma final ao intervalo, por eu não ter corrido uma vez para trás e deu gol da Ana Azevedo contra o Vermelho, 2-1, na altura estávamos a ganhar por 2-0, me passou um raspanete à frente de toda a gente no intervalo. Diz assim, se não queres correr para trás não te ponho mais a jogar. Foi fantástico. E serviu-te de exemplo para alguma coisa na vida? Eu no final do jogo disse que estava lixada, porque assim, porque eu falei, que eu tenho que correr naquele jogo, assim. Uma vez, mister, que eu falei assim, oh Inês, tinha que pegar em ti para fazer um exemplo. E tinha que te picar para tu renderes ainda mais na segunda parte, porque ia ser ainda mais duro. E aparentemente funcionou. Pois. Muito bem. Depois acho que vou destacar, o Reis é um amor de pessoa e continua o trabalho do Manta, por isso era muito a mesma coisa. O Pedro Nova ensinou-me também algo muito, muito importante, que foi o jogo só acaba mesmo quando o árbitro apita. Não interessa se estivermos a perder 3-0 a 4 minutos do fim ou 3 minutos do fim, que era uma coisa que parece com um conceito que toda a gente diz, mas entre a teoria e acreditar mesmo naquilo que é possível fazer uma reviravolta em 3 minutos vai um passo muito grande.
E acho que o Nova me incutiu isso de uma forma mesmo a sério. E eu passei a acreditar nisso e transportei isso para depois para a parte do Bruno. E houve montes de jogos que nós resolvemos quase no fim. É verdade. O Nobre e o Bruno Fernandes são muito próximos, são muito semelhantes a trabalhar, na forma como encaram o jogo e na forma como encaram o treino. Aliás, o Bruno tinha sido adjunto do Nobre na altura em que ele esteve no Benfica. E foram pessoas que organizaram o Benfica e acho que fizeram aquilo que ninguém conseguia fazer, que era transformar uma equipa que era muito boa tecnicamente num conjunto coletivo, capaz de competir e de ser coletivamente capaz. E por isso estou... acho que aprendi quase sempre qualquer coisa dos meus treinadores, mesmo quando discordávamos de algumas abordagens, e consigo facilmente dizer as coisas boas, está em gavetinhas muito bem guardadas, e acho que tive sorte de trabalhar com várias pessoas muito capazes, até o André Teixeira, que apanhei na primeira seleção universitária, o próprio Zé Luís, que acho que é um treinador extraordinário, o próprio Brás também, que no início estava mais responsável pelo o Luís feminino. Conceição também, agora na seleção. Conceição é um treinador que consegue fazer como ninguém, achou uma ligação preocupada com as atletas. O Brás é um bocadinho mais frio, o Zé Luís também o era, é mais focado na parte tática, o Zé Luís, na parte de sola para aqui, sola para ali, no pormenor técnico, e o Conceição é muito no sentido de olhar para nós e não ver só os jogadores, ou achar que se nós não estamos a jogar ao nosso nível, pode não ser só pela parte técnica, é porque se calhar mentalmente há qualquer coisa que não está lá. E ele é uma pessoa extremamente preocupada, e acho que a gente reconhece isso nele como treinador, e ele é muito bom nisso mesmo. Olha, apoio familiar, como é que foi durante o teu percurso? Como é? Apoiaram-te sempre nas tuas decisões? Tiveste sempre a família ao teu lado? Sim, normalmente, assim, não é, os meus pais não fazem quilómetros para me ver jogar, não é? Mas normalmente em casa tentam ir aos jogos. O meu irmão é o meu mentor, acho eu, para o futebol. A ele devo muito daquilo que eu sei, em traços gerais, não é? E ele só tem 1 ano e meio a mais do que eu, e a minha sorte é que eu treinei com ele desde pequeno, e aquilo que ele aprendia, ele ensinava-me. E ele normalmente ele não vai ao pavilhão, mas é o meu principal crítico, mas é um crítico a sério. E continua a fazer essa crítica construtiva? Quando vê determinados jogos, sim, continua, e o meu irmão exige de mim aquilo que exigiria a qualquer rapaz. É assim muito, aqui é futebol, não há géneros. Se não és capaz. O meu irmão está sempre a dizer, então, mas não és capaz de picar uma bola por cima de alguém, há espaço para correr, vocês não são capazes de fazer vírgulas. O meu irmão é assim, vocês têm que ter capacidade para fazer vírgulas e desequilibrar alguém, vocês têm que ter capacidade para picar algumas bolas numa espécie de cabrito e ganhar vantagem no 1 para 1, têm que ser capazes de, como pivô, receber a bola numa sola muito mais comprida e ameaçar rodar logo, ou seja, ele é muito de pormenores individuais, até porque ele diz que depois taticamente não entende o jogo, a base dele é o futebol 11, não é aquela, mas ele é muito incisivo. Aliás, ele quando saiu do europeu, aquilo que ele me disse assim, Inês, acho que tens de considerar bem se queres continuar este caminho, porque a verdade é que pareceu que tu não tinhas pernas para andar para a frente. E ele tinha razão, mas ele tinha razão assim. Parece que tu não conseguiste, uma parte de ti no campeonato português que ainda consegues desequilibrar, não conseguiste aplicá-lo na seleção nacional. Isso é só para defender. Há mais pessoas para defender. Chama-se Hugo, o teu irmão chama-se Hugo. Hugo, sim. E tenho que o conhecer, tenho que me sentar ao lado dele e observar os jogos. Mas ele vai ser discreto. Ele já esteve ao pé de um adepto e eles estavam a falar, acho, de mim, e o meu irmão estava a falar de mim na terceira pessoa, porque não quis dizer que era meu irmão, e acho que ele disse que foi uma conversa engraçada. Assim, okay. O meu irmão é mais assim, provavelmente não se vai identificar, até pelo contrário. Eu vou estar atento. Olha, mas ele nunca jogou futsal. Não, quer dizer, joga agora que deixou... Agora que é a brincar. Joga nos torneios da empresa e não sei o quê, mas é um bom fixo, atenção. Ok, excelente. Muito bem. E os amigos? Tiveram sempre presentes também nesta tua caminhada? É assim, os meus amigos assim, mais coisas não são muito ligados ao desporto, não é coisa deles. Normalmente quando são jogos importantes
Eles gostam de ir para o meio da confusão, não Benfica Sporting, eles gostam mais é disto. E também agora a oportunidade. Envolvência, eles gostam é da envolvência, eles gostam de saber assim, mas vai haver confusão e o que é a pessoa. Assim, vai lá ver o jogo e depois logo ver se há confusão. Não, eles gostam mais dessa parte. É conhecer o fenómeno, conhecer o fenómeno. Sim, eu acho que é mais isso, perceber o que é porque eles não percebem nada do que está a acontecer, provavelmente, mas gostam de se entreter é mais com isso. Ver o futsal na TV, de certeza que não é a mesma coisa que ver no pavilhão e no meio lá dos adeptos. Sim, eles gostam mais dessa parte de lá estar, sim. Se é para ir e para ver o que está à volta, é mais isso. Não, não vão discutir comigo futsal, não, é mais, olha, aconteceu isto e aconteceu não sei o quê. Olha, e quando eles já não forem ver os teus jogos ao vivo, que é, como é que tu imaginas a tua vida após o futsal? É assim, não jogar futsal é algo que até tem estado mais ou menos, por exemplo, nos últimos anos, o que é normal, não é? É algo que tenho vindo a considerar. Eu acho que a minha vida após o futsal, eu acho que vou ter que estar um tempo afastada do futsal. É que isso acho que é um bocadinho como acabar relacionamentos, temos que cortar primeiro mesmo, para não doer tanto. Depois, é assim, eu não. A verdade é que a minha vida profissional é um bocadinho exigente e não posso prometer estar presente ou continuar a fazer parte desta modalidade. Pelo menos durante algum tempo. Espero regressar, é óbvio, às vezes noutras funções. Isso. Mas pronto, acho que no sentido em que vou tentar ir ver alguns jogos, sim, mas vou tentar primeiro afastar-me um bocadinho, porque é sempre difícil também deixarmos algo porque não temos tempo ou porque a nossa capacidade física já não é a mesma. É esse o teu irmão, o Hugo Mourão? Não. Não, o meu irmão deve estar como o Hugo Lourenço Fernandes também. Ok. Olha, mas eu não te vejo como treinadora, porque tu disseste que poderás regressar um tempo mais tarde. Eu não te vejo como treinadora, mas vejo-te mais como uma pessoa. Acho que não teria paciência. Vejo-te mais uma pessoa como gestão, como modelo de um projeto, como responsável por um grupo. Mas... Eu gosto do treino, mas não acho que poderia dar uma adjunta mais. Gosto do treino em si. Sim, na organização. Sim, também. Gosto de treino e determinados pormenores que acho que técnicos que deviam ser treinados, que muitas vezes não são, ou que não são. Temos que saber trabalhar só com os dois pés, é algo que tem que ser incutido desde mais cedo e que no feminino também tem que acontecer. E isso eu gosto dessa parte. Acho que não tenho a paciência para. Não tenho muita paciência, sou demasiado exigente em algumas coisas e acho que não ia dar bem. Será que queres ser presidente ou presidenta do Benfica, do Sport Lisboa e Benfica? Estão aqui. Não, isso para ser presidente do Benfica é preciso competência. Eu sou adepta e acho que quando deixar o futsal vou ver mais jogos de futebol 11, vou ter mais tempo e vou voltar se calhar a ser ainda mais adepta do que era. Não sei se vai ser melhor ou pior para mim, porque aquilo... Neste caso, fazendo aqui um paralelismo, irás mais vezes à missa então, tal e qual como dissemos aqui no início. Sim, espero que sim. Não seja mal interpretado, obviamente sem conotação depreciativa. E portanto, o que é que tu te vias a fazer se não fosse o futsal? Provavelmente jogadora de ténis, não sei. Boa pergunta. Sim, o ténis, agora está na moda também jogar pádel, não é? Exatamente. Ias dedicar. Eu ia dizer uma coisa que acho que não é correto. Não te ias dedicar mais à tua profissão, porque acho que ser médica é devoção, é vocação, é uma pessoa que quis mesmo ser médica e, portanto, não concordo com aquilo que... Viajaria mais, acho eu. Viajaria mais ao fim de semana. E terias tempo para isso, pelo menos. Que ao fim de semana estás sempre condicionado pela tua paixão. É verdade, sim. É uma escolha minha, mas acho que viajaria mais. Ainda há tempo também, não é por aí. Olha, e a propósito, cozinhas? Não, cozinho muito pouco. A verdade é que sou a filhinha da mamãe nesse aspecto. Cozinho muito pouco. Mas gosto de cozinhar, não é por aí? Bom. Por não ter necessidade. Que bom. E comida favorita da mamãe? É difícil. Até porque toda a gente na seleção vai dizer que sou bom garfo e tudo. O que é que eu gosto de comer? É difícil. É difícil mesmo. Vou dizer o quê? As lasanha é uma coisa que eu sou capaz de comer assim numa quantidade absurda. Talvez lasanha. Ok. Olha, e gostas de... Sushi também, mas não tem nada a ver com a mãe. Okay. Gostas de... O que é que eu gosto? De me rir.
muito. Não gostas de... Não gosto de. Não gosto de intriguistas. Não gosto de jogos de bastidores. Tenho pouca paciência. E acontece em muitos, ou no percurso Não, da carreira. eu acho que por saberem que eu não tenho paciência, nem sequer passam por mim, porque acho que devem existir muito mais do que eu sei. Mas sim, se alguém acha que no desporto não há jogo de bastidores em relação a treinadores ou a jogadores, a tudo, está iludido. É uma parte negra do desporto que existe. Exatamente. E não há que esconder, há que encarar isso. É uma Não, realidade. pronto, eu acho que não sei de metade porque se calhar não ia correr bem. Exatamente. Olha, diz-me dois momentos, um que estava quase a dar e não deu, e outro que não tinha nada mesmo para dar e deu. Pronto, um que não tinha nada para dar e deu foi a Taça de Portugal, estávamos a perder 3-0, não tinha nada para dar. Estava difícil. Sim, é assim, pois obrigado Sarah Wallace num dos golos. A Tutuca sabe que eu gosto muito dela, mas acho que aquilo nos relançou um bocadinho. E um que teve quase para dar e não deu. Puf, eu não tive no Mundial em que Portugal quase ganhou ao Brasil, eu não tive essa experiência negativa. E Por isso vou uma. ter que dizer. Não, mas acho que houve um campeonato que perdemos contra a Nova Semente a 27 segundos do fim. Ok. Esse foi duro. Estava quase para dar e não deu. Pois sim, não deu. Ok. Olha, agora vamos aqui entrar numa fase que é, numa frase que descreves. Futsal. Paixão. Novos talentos. É o início no bairro. Sport, Lisboa e Benfica. Casa. Seleção. O auge. Família. É tudo. Os pais. Um orgulho. E a Matilde. É o meu macaquinho. Ok. É a tua sobrinha. Sim. Ok. Olha, quem é que são as tuas referências? Um treinador. Um treinador. O Zé Luís. Ok. Uma jogadora. A Vanessa, do Brasil. Em que jogadora te espelhaste tu, ou se tiveste alguma referência neste caso? Provavelmente a Silvia Valoroso e a Catarina Cancels, mais, sim. Eu acho que era um estilo de jogo mais parecido ao meu do que a Rita Martins. Ok. O gol. Posso ser qualquer um dos 10 metros que eu tenha marcado mais para o fim. Ok. Não interessa Mais se é o melhor, se difícil. é o pior, é o gol, é o teu gol. O momento melhor e o momento pior. O momento melhor foi ter ganho a meia-final à Espanha em 2010, logo, Ok. em casa da Espanha. Acho que foi o momento em que eu tive mais feliz. O pior momento foi perder este europeu. 2019 em Gondomar. Ok. Sim. A parceira do jogo. A tua parceira do jogo. A Ana Catarina. A melhor equipa. Ah, isso é difícil. Posso responder com outro desafio? Podes, claro. Então eu vou-lhe dizer, tem que ser a melhor equipa, os jogadoras portuguesas só? A melhor equipa onde tu estiveste, onde te inseriste, aquela que te sentiste melhor? Assim, qualquer uma de Benfica até antes de nós ganharmos. Ok. Era para mim a melhor equipa. Porque essa foi o sabor da conquista de chegar lá. Muito Sim, bem. mas até lá houve pessoas que eu às vezes tenho essa sonquinha, e já o disse também acho numa entrevista, eu gostava de ter ganho um campeonato nacional com determinadas jogadoras que passaram no Benfica, No Benfica. e em que estivemos muito perto. Nesse ano em que perdemos contra a Nova Semente estivemos muito perto e acho que também merecíamos ter ganho. Havia pessoas muito boas ali. A melhor seleção. A melhor seleção a jogar futsal é o Brasil. O deus do futsal é brasileiro. Ok. O teu 5 e não pode, aqui não podes vacilar, tens que me dar o teu 5. O meu 5. O teu 5. Agora O vais meu ser cinco. treinadora por alguns segundos. É uma tomada de decisão. Ana Catarina na baliza. Ok. Fifoca atrás. Pisco. Morgado.
Ah, vou pôr a Janice lá à frente. Esse 5 é o meu 5-3-1. Se tivesse jogar em 4-0, tirava a Janice e punha a Ana Azevedo. Inteligente, muito inteligente essa tua análise, essa tua resposta. Muito bem, gostei. Muito bem. Já choraste alguma vez debaixo do chuveiro? Tantas? Eu acho que o futsal é aquilo que mais me faz chorar, o futsal e o Benfica. De resto De alegria ou de tristeza? A chorar de alegria, acho que nunca. Da tristeza. De alegria, acho que nunca chorei. Normalmente grito muito mais ou qualquer coisa assim. Olha, vou-te fazer aqui uma provocação. Chorei uma vez de alegria, chorei uma vez. Agora que estou a olhar para a foto, foi com a Sara e foi quando ganhámos essa Taça de Portugal, a Nova Semente, que estávamos a perder 3-0, que eu e a Sara estávamos de rastros fisicamente, já chegamos ao fim do jogo. Estava muito e nem conseguíamos. Eu acho que há uma foto disso, que estamos abraçadas e vê-se que estamos a chorar porque estamos de cansaço, mas e de felicidade, nem de não conseguir festejar porque estamos cansadas. E passou-vos muita coisa pela cabeça, com certeza. Olha, aqui uma questão interessante que eu vou aproveitar. Quinteto masculino, o teu melhor quinteto do futsal masculino? Quinteto masculino, fogo, esta vai ser difícil. Mas é boa. Sim, é uma excelente pergunta. Esta vai ser Higuita na baliza. Cá atrás. Pivô, está o Ferrão já. Ok. Ricardinho também está nesse 5. Ok. O Gadeia. Gadeia. Depois, cá atrás é difícil. Gente, cá atrás é difícil. Mas eu acho que temos que ir pelo Ortiz. Ortiz, ok. Muito bem. Eu até apontei, porque acho extraordinário. Acho que nem nunca vi ninguém a dar o quinteto masculino no género feminino. Sim, senhora. Muito bem, muito obrigado. Deixa-me ver. Obrigada eu pela pergunta. Foi o Bruno. O Bruno, tu conheces, porque ele é um fervoroso adepto do Benfica e que marca presença assídua, não digo em todos os jogos, ou quase em todos os jogos. Olha, está aqui o Goncas que diz o que a Inês pensa quando entra em quadra, em campo, em jogo. O que é que eu penso? Penso normalmente estou com o plano de jogo na cabeça. Qual é a primeira jogada que tem que sair e o que é que nós temos que fazer? Se a bola for delas, que tipo de defesa é que temos que fazer logo? Se a bola for nossa, qual é a nossa primeira jogada de jogo? Porque sei que normalmente eu vou ter que pautar a primeira jogada no Benfica. Concentradíssima então. Sim, plano de jogo, sim. Olha, eu li alguns que tu dás o melhor de ti, mas fazes com que as outras também deem o melhor delas? Eu sinceramente espero que sim, mas acho que o meu amor é um amor difícil, é uma motivação. Eu sou exigente porque acho que a partir do momento que alguém faz parte do plantel do Benfica e é para entrar em campo, tem que ter a responsabilidade que nós temos todas. E então é isso que eu normalmente eu consigo ver potencial e consigo ver o melhor nas jogadoras, é por isso que quando não o atingem, sou lixada, sou exigente. Mais em treino se calhar do que em jogo até. Olha, ainda és uma grande menina do futsal português ou uma grande senhora do futsal português? Eu gostava de dizer que sou uma menina. Eu gostava de saber que sou uma menina, mas não sou já. Senhora também dá um ar muito, muito velho. Sim, por isso mesmo. Mas pronto, não sei. Se calhar já estou a passar para lá de senhora, não é? Temos que aceitar isso, se calhar. Acho que não, estás uma jovem e a prova disso mesmo é que estás num grande clube, és capitã desse mesmo grande clube, vais à seleção, és vice-campeã europeia, portanto ainda tens aí muito para percorrer, digo eu, que sou um adepto, amante, observo, comento e portanto a minha opinião é de que ainda tens muito para dar. E portanto, olha... No final, esperemos que sim. Estamos com 43 minutos nesta segunda live, mas eu queria-te fazer uma pergunta antes de deixares uma mensagem ou me fazeres uma pergunta a mim, se caso tenhas, que é, podes-nos dar alguns dos cuidados a ter numa altura crucial da vida de todos face à pandemia do Covid-19? Inês. Sim, pronto, eu sei que se calhar houve uma altura em que as mensagens eram um bocadinho contraditórias da DGS, mas queria que, primeiro que tudo, que toda a gente percebesse que isto foi um contexto novo
e que havia muita informação que nós não sabíamos e que, como nós profissionais de saúde, e que também tivemos que aprender mais rapidamente do que era suposto. Por isso, aquilo que eu diria para usarem máscara, acho que o uso da máscara é essencial, seja em locais fechados, seja muitas vezes também em locais abertos, que acaba de ser uma proteção extra. A máscara não vos protege a vocês, já sei que há pessoas que não querem usar máscara por causa disso, não é isso que está em causa. A máscara impede a produção das gotículas. Há de proteger outra pessoa qualquer, mas é mais isso, impede a produção das gotículas e se todos podemos confiar uns nos outros nisso e sermos responsáveis em conjunto, vamos vencer esta batalha. De resto, desconfinem com responsabilidade, porque também não é possível ficar trancado em casa, que o façam, que escolham o vosso círculo social íntimo e que privem com eles, porque também é necessário, que vão aos restaurantes, porque acho que nós também temos, numa altura em que temos de ser patriotas e ajudar também quem mais sofreu com esta crise. Por isso não tenham medo de jantar fora, tenho a certeza que os cuidados de higiene estão lá, não tenham medo de ir a algum café, porque isto é um momento decisivo, nunca ninguém passou por isso e temos que ser um bocadinho uns para os outros. Por isso desconfinem, escolham o vosso grupo de amigos e de família, protejam aqueles que são mais frágeis e usem máscara por excesso, se puder ser, usem a máscara, além de lavar as mãos, claro. Olha, uma questão, se tens alguma questão para me colocar, alguma dúvida, alguma, sei lá, informação, coloca. Eu queria saber o teu 5. O meu 5? Sim. O meu 5 português ou mundial? Vou ter os dois já agora. Então, o português é João Benedito, Pedro Costa, Ricardinho, Cardinal e Arnaldo. E no feminino? Aí é no feminino, agora tramaste-me. Mas no feminino digo-te, no feminino tem que entrar Ana Catarina. Não é fácil fazer um 5 portuguesa no feminino. Sim. Há ali jogadoras muito equiparáveis, eu acho. Mas no feminino, para mim o feminino português é o mundial. É mundial português. Ana Catarina, Fifó, Janice, vou colocar a Inês Fernandes e vou colocar... Não é por eu estar em direto, não pode ser por simpatia. Não, vou colocar porque eu estou a olhar para o percurso, não só para o momento, mas no masculino eu disse que os jogadores que já não jogam, não é? E portanto, alguns ainda estão na ativa, outros não. Mas se bem que nesta era moderna, dos que jogam, trocava o Arnaldo, obviamente, se calhar por o André Coelho, o Arnaldo era um ótimo jogador. E trocava o João Benedito pelo Bebé. Que para mim foi um grande injustiçado do futsal português. Porque no melhor momento do Bebé é quando o afastam de dois clubes, pronto, afastam-me de... Sim. E, portanto, é oferecer um fio um bocadinho inglório para aquilo que ele tinha dado. Acho que pelo trabalho, dedicação, por aquilo que fez, por aquilo que conseguiu conquistar, Bebé foi um valente, foi um trabalhador. E é muito bom, muito simpático, muito boa pessoa. Uma pessoa humana, uma pessoa humilde. E ele continua a fazer o percurso dele e, portanto, valorizo muito isso. E, portanto, um 5 mundial, Schumacher, Luís Amado, Ricardinho, Falcão e Marquinho. Manuel Tobias, não? Toda a gente fala desse jogador. Eu não cheguei a ver jogar. Eu vi jogar o Manuel Tobias ao vivo, em Espanha, quando ele estava no Gol de Cartagena. Eu acho que ele não esteve na melhor equipa, mas impressionou-me, até dos mundiais que ele fez. Mas eu faço aquilo que conquistaram, faço aquilo que o jogador... Eu não sei se te lembras do Marquinho ou se o viste jogar. O Marquinho não vi. Era um jogador irrepreensível. O número 2 do Inter Movistar. Schumacher, para mim, o melhor fixo do mundo, disparado todos os tempos. Depois não posso excluir nem Ricardinho, que para mim é o melhor jogador sempre, para sempre, e Falcão, por tudo o que fez, e é um monstro, é o rei do futsal. E, portanto, e o Amado na baliza... Obrigada, Rui. E o Amado na baliza, para mim, é... Até porque o conheci como jogador, ainda a treinar e a jogar. Mas espera, falta-te uma jogadora no 5 feminino, acho eu. Fifó, Janice, Ana Catarina.
Disse Inês Fernandes e a Ana Falta Azevedo. uma. E a Ana Ana Azevedo. Catarina. A Torres, sim. Sim, sim, exatamente. Ok? Está Está de tudo? parabéns, acho eu, hoje, ela. Ah, que fixe. Muito bem. Pois está, a Ana Azevedo faz hoje Eu acho que sim, ainda não tenho os parabéns, mas acho que ela faz anos hoje. Tenho a certeza que faz. Tenho a certeza. Acho que Tenho a sim. certeza. Parabéns, acho que sim, 34, se não me engano, mais 3 do que eu, acho eu, sim, 34. Enorme capita, estão aqui a dizer que é para ti, que tu és a capita, ela é a capitã Marlene Souza, das melhores jogadoras do mundo de hockey. Isto é o Benfica grande nesse aspecto. É um mundo, é um mundo, é um mundo. É uma nação. Olha, É verdade. uma mensagem que queres deixar ao mundo de futsal, ou a todos que estiveram aqui a ouvir. Quero agradecer, até porque não estava à espera que tivesse tanta gente a participar. Sei que estamos um bocadinho numa altura de férias, não é? E pronto, espero que toda a gente esteja. Muito obrigado pelas perguntas, pela curiosidade. Muito obrigada a ti, Rui, por também teres a coragem de trazer a vertente feminina para as tuas conversas. Sei que já falaste com a Pisca e com a Jenny, e é um orgulho poder fazer. Com a Janice também. A sério, por acaso não sabia. E é um orgulho poder fazer parte também disso. E espero que a família do futsal, seja a masculina, seja a feminina, se continue a unir para promover este desporto que é tão português e em que nós somos tão bons a praticá-lo, porque acho que se há medalha olímpica que podemos cheirar em desporto coletivo, é esta ou é de futebol de praia, acho eu, que são as duas que acho que poderiam nos cair e assentar perfeitamente. Por isso, continuem a apoiar e a sustentar-nos que nós vamos fazer isso. E tu já jogaste futebol de praia? Já ia ganhar um torneio qualquer contra uma seleção qualquer, assim, bem, afinal não fizemos treinar grande coisa, que até vamos lá. Sim, senhor. Olha, ficas a saber que a Carla Vanessa vai ser convidada também do Futsal Talks. Vai ser uma boa conversa, então. Ela é extraordinária. Ela é extraordinária. E vou dando um feedback, então. E a Ana Catarina também irá fazer parte, agora que já há as renovações e, portanto, estava aqui um período em que não faria sentido estarmos a ter estas conversas e respeito e muito bem. E tenho uma excelente relação com a comunicação do Sport Lisboa e Benfica. Desde já agradeço. Sei que houve um delayzinho. Sim, exatamente. Mas agradeço porque têm sido pessoas que reconhecem o meu trabalho e que me dão a oportunidade e, portanto, eu fico muito lisonjeado por isso mesmo e, portanto, é um orgulho ter aqui a Inês, como tive aqui a Janice, como tive aqui a Pisco, como tive a Jenny, como vou ter a Ana Catarina e a Carla Vanessa já está confirmado também. Está bem? Muito obrigado. Bem, e obrigada eu. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Um beijinho grande, Rui. Espetacular. Um beijinho, Inês. E continuação. Sucesso. Muito obrigado. Obrigada. E pronto. Tivemos aqui mais uma interessante conversa com a Inês Fernandes, ela que é médica, mas que tem a paixão do futsal, é profissional na atitude e, portanto, ficámos aqui quase perto das 2 horas de uma interessante e vasta conversa de futsal, de desporto. Podem acompanhar, rever, ou quem não viu, pode ir ao story do Instagram, do meu story, do Instagram, que é Rui da Cruz. Podem também no canal do YouTube do Futsal 5x5, vão estar lá todas as edições do programa Futsal Talks, que já foi a 30ª edição e vamos continuar, certamente, porque muita gente há para conversar. A todos o meu bem-aja, saúde, boa noite e continuação. Até à próxima.